Olá, pessoal do primeiro ano. Vou gravar mais uma aula aqui hoje sobre uma questão. Ela é bem facinha, uma aula mais simples, tá? Referente a conteúdos de gramática, chamada o discurso citado. Tá? Vou explicar, a gente vai rever mais ou menos os tipos de discurso e o que é o discurso citado, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, bem tranquilo. E já estamos compartilhando, vai lá. Discurso citado. Ok. E o que é discurso citado? Vamos falando sobre os 3 tipos de discurso que vocês viram no ensino fundamental. Discurso direto é aquele em que a voz do locutor aparece de maneira direta, como ela foi dita. Tá? Geralmente no texto literário, por exemplo, é a voz dos personagens. Então, lá, 2 pontos, voz dos personagens, 2 pontos, parágrafo, travessão, voz dos personagens. Tá? Ou o pensamento do personagem, entre aspas. Tá? Então, vai ser característica desse tipo de discurso. A utilização da categoria descende, né, os verbos descende. O que é um verbo descende? São aqueles que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução. Então, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar e tal. Então, por exemplo, Hulk esmaga, disse o monstro verde enquanto quebrava os carros nas ruas de Nova York, por exemplo. Então, Hulk esmaga é a fala direta do Hulk. E esse disse ou falou, ou às vezes estava assim, o Homem de Ferro falou, eu sou o Homem de Ferro, entendeu? Então, sempre esse verbo que introduz a fala do personagem é chamado de verbo descende. Tá? Utilização de sinal de pontuação, 2 pontos, exclamação, travessão, interrogação, aspas, que vai delimitar, vai demarcar, vai indicar que aquilo é fala de alguém. Tá? Por exemplo, você, minha mãe perguntou, 2 pontos, aonde você vai? Né? Ponto de interrogação, está indicando que é uma pergunta dela. Tá? Os 2 pontos, o travessão, tudo isso é pontuação. Inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Tá? Não necessariamente vai ter 2 pontos, parágrafo, travessão e às vezes o pensamento, a fala da pessoa, o autor colocou no meio do texto, com aspas e tudo mais. Então, às vezes, está meio embananado no meio do texto ali. Tá? Aquela maneira como a gente aprende a fazer com 2 pontos e o parágrafo de travessão, ela é muito correta, ela é muito simples, muito utilizada até hoje, mas às vezes não se utiliza, dependendo do autor. Tá bom? E se for em textos, por exemplo, como notícia, a gente vai ver depois como é que ele é feito. Ó, exemplo de discurso direto. Os formandos repetiram. Esse repetir é o verbo descende. Aqui nós temos uma pontuação, eu indiquei aqui, 2 pontos. Aqui nós temos aspas. Então, tudo isso aqui faz parte do discurso direto. O verbo descende, os 2 pontos, as aspas e o que é o discurso direto? Que eu prometo cumprir meus deveres respeitáveis e semelhantes com firmeza e honestidade. Então, tudo que está sublinhado é o discurso direto e as marcas dele, os 2 pontos, as aspas, certo? O verbo descende. O réu afirmou, 2 pontos de novo, sou inocente. Aqui, ó, tá indicando as aspas aqui, ó. Vendo? Aspas, ponto de exclamação, 2 pontos antes. Então, o verbo descende, afirmou. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. 2 pontos. Alô, quem fala? Ó, aqui sim tem uma linha isolada com o travessão. Nesses dois aqui não tinha. Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Então, esse resolveu e esse respondeu é a pessoa que está no texto, de quem ele está falando no texto. Tá? A outra versão aqui, começando, introduzindo e fechando a fala. Né? Então, esse bom dia que quer falar é uma fala direta de um personagem, esse aqui é a fala direta de outro personagem. O que vocês precisam saber é que isso
são exemplos de discurso direto. Ele vai ser indireto quando alguém está falando sobre o que alguém falou, mas não é esse alguém que está falando. A voz é de quem, por exemplo, está falando no texto. Então, por exemplo, é aquele que faz referência a algo que alguém falou ou pensou, mas sem que seja a voz direta desse alguém. No texto literário, quem faz isso? O narrador. Tá? Ele é narrado em terceira pessoa e algumas vezes são utilizados verbos de locução, como falar, responder, perguntar, indagar, exclamar, só que daí eles vão estar assim, ó, falou que, perguntou se, exclamou que, disse que. Vai ter sempre o verbo mais a conjunção que. Por quê? Aqui vai ser a marca do indireto. Tá? Você vai introduzir uma outra oração no seu discurso. Por exemplo, minha mãe falou que não era para eu sair. Isso é o discurso indireto. Estou falando que minha mãe falou, mas estou dizendo o que ela disse. Se eu quiser usar isso numa forma de discurso direto, a minha mãe falou, 2 pontos, não é para você sair. Aí vai ser discurso direto. Tá? Não é para você sair. Minha mãe falou que não era para eu sair, aí vai ser o discurso indireto. Opa, peraí. Desculpa, já estou corrigindo aqui. Indireto. Vamos lá. Exemplos de discurso indireto. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes. Vocês viram que isso aqui é o mesmo exemplo que foi dado no discurso direto, mas esse aqui, em vez de estar os 2 pontos e a fala deles, é a fala da própria pessoa que está narrando. Então, eles repetiam que iriam cumprir. Vocês veem que o verbo tem que estar, então, na mesma sintonia que o verbo de elocução. O verbo de elocução falou repetiam, então o verbo que diz o que eles iam fazer tem que estar ali, iriam cumprir. O réu afirmou que era inocente. Então, afirmou que era. Tá? Querendo ouvir sua voz, eu vou telefonar. O cumprimentor perguntou quem estava falando. Não perguntou quem está falando. Perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então, ó, isso aqui são exemplos do discurso indireto. Então, direto é o personagem falando, discurso indireto é alguém falando sobre o que ele falou. Ok? A transposição, que legal. Esse exercício é muito legal. Preciso sair por alguns instantes. Primeira pessoa, né? Discurso direto. Disse que precisava sair por alguns instantes. Então, vocês estão vendo que isso aqui vai sair no passado? Por quê? Porque eu estou falando sobre algo que alguém falou. Isso aqui está no presente, isso aqui está no passado. Então, ó, disse ao verbo de elocução aqui que precisava sair. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Presente. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Olha aqui, que legal. Então, disse que. O que ele disse? Ele era a pessoa que falou, ele vai ficar no mais passado ainda, que é o pretérito mais perfeito. Tinha falado havia pouco, na verdade, não é nem se há pouco, havia pouco. Né? Não li o jornal hoje. Disse que não tinha lido o jornal. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Perguntou o que faria relativamente sobre aquele assunto. Por quê? Porque aqui dá no plural. O que você vai fazer? Ele perguntou o que eu iria fazer. Não me ligues mais. Pediu para que não lhe ligasse mais. Isto não é nada agradável. Disse que aquilo não era nada agradável. Por que que, ó, ele fala isto? Porque está no direto. Ele falou assim, ó, isso não é agradável. Isso aí não é agradável. Ele falou assim, ele falou que aquilo não era agradável. Por que aquilo? Porque está se referindo a algo que foi dito no passado. Tá? E é a terceira pessoa. O aquilo, aquele, aquilos, aquelas, sempre se refere à terceira pessoa, não à primeira. Vivemos muito bem aqui.
diz que viveu muito bem lá, porque é passado. Então, assim, eu vivo muito bem aqui. Eu, primeira pessoa, discurso direto. Ah, meu irmão disse que eles viviam muito bem lá, porque é passado. Então, está se referindo a algo que foi dito e não é mais o aqui, é lá. Mas ele poderia falar sério, disse que ele vivia muito bem aqui também, dependendo do. Aí nós temos o discurso indireto livre, que vai misturar os dois dentro de uma mesma fala. Ele vai ser mais usado no discurso literário, quando há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Então, às vezes o narrador está falando e a fala do personagem entra no meio da fala do narrador. Ou o personagem está falando e o narrador entra na cabeça do personagem e coloca um comentário ali que não é exatamente do personagem. Tá? Não existe uma marca de mudança, é tudo junto e misturado. Então a fala dos personagens do narrador, que sabe tudo o que pensa o pensamento dos personagens, pode ser confundida. Então quando o narrador é onisciente, ele se intromete no pensamento do personagem. Tá? Então, fez que julgava necessário, não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Vamos ver? Narrador. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Esse talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças, 3 pontos, não é o narrador que está falando, é o personagem. Então, esse aqui é a voz do narrador, esse aqui é a voz do personagem. Elas estão misturadas numa mesma frase. Né? Na mesma frase, não, no mesmo discurso. Na mesma sequência. Então, isso aqui mistura de um com o outro, é indireto livre. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que eu consigo. Então, uma narrativa, eu estou, às vezes, narrando. Tá? E esse vamos lá, eu sei que eu consigo, é minha fala. Só que está no meio, ou, na verdade, na terceira pessoa. Então, vamos supor que é um narrador em terceira pessoa. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que eu consigo. Então, o narrador entra no personagem, coloca a voz dele no meio da fala dele aqui. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. De novo, o narrador falou que amanheceu chovendo e o personagem falou isso aqui, um inserido no meio do outro. Né? Nas orações destacadas, os discursos não são diretos, aliás, os discursos são diretos, embora tenha sido sinalizada a mudança de fala do narrador para o personagem. Não foi sinalizado. Tá? Então, se não foi sinalizado, você misturou os dois. E deu isso aí, o indireto livre. Eu fiz toda essa introdução, todo esse preâmbulo, para a gente falar do que é o discurso citado, que vai ser uma página, vai ser 2 páginas, na verdade. Discurso citado é o discurso dentro do discurso. Então, é quando você está falando dentro do seu discurso, que geralmente é um discurso indireto, tá? Ou discurso direto, você coloca um outro discurso dentro dele. E daí ele geralmente vai aparecer entre aspas. Tá? Às vezes itálico e tudo mais. Ou entre palavras, referência a outro discurso dentro do discurso principal. Então, seu discurso principal, vamos dizer que você está falando sobre estava dando um seminário sobre, por exemplo, barroco. Estava escrevendo um texto sobre barroco, que é o assunto que a gente vai falar de literatura. E daí falou assim, o Antônio Cândido, que é um crítico literário, costumava dizer o seguinte, aí você põe lá entre aspas a fala dele, né? E daí você vai justificar por que você pôs essa citação dele. Então, quando você citou o Antônio Cândido, você está fazendo o discurso citado, está citando uma pessoa. Né? Daí numa notícia, por exemplo, o réu falou que está sobre um crime. O réu, por exemplo, não é culpa minha, eu não estava naquele lugar, entre aspas, disse o réu em sua defesa. Aí, essa fala do réu ali é o discurso de um dentro do discurso do outro, tá? Discurso citado. Então, tem 3 exemplos aqui. Esse Alberto Alves é um colunista que ele sempre escreve artigos de opinião e ele sempre começa com a citação de alguma autoridade, vamos dizer assim, alguém famoso, que daí a gente chama de argumento de autoridade. Então, escreveu certa vez o teólogo e filósofo norte-africano Aurelius Agostinus
mais conhecido como Santo Agostinho. A angústia de ter perdido não supera a alegria de um dia ter possuído. Então, isso aqui, ó, entre aspas, é a fala do Santo Agostinho que ele indicou lá no começo. Tá? Então, isso é um discurso citado. Você cita o discurso de outro no meio do seu discurso. Isso aí é um artigo grande, tudo, que ele vai desenvolver, mas eu pus só um comecinho. O professor e conferencista Francisco Escorcinho disse certa vez que o controle da linguagem é o controle da cultura. Quando começa esse texto de novo, entre aspas, essa fala não é do Alberto Alves, essa fala é do Francisco Escorcinho, por isso as aspas. E dessa vez ele não pôs nem os 2 pontos, ele pôs, ó, disse que está citando o discurso do Francisco Escorcinho. Então, discurso citado. E esse aqui é um trecho de uma crônica da Letícia Dornelles. Tá? E é interessante, Letícia Dornelles também é bem legal. Ela escreve numa revista. Ela vai começar o texto dela com uma citação, e daí depois ela vai refletir sobre o assunto que ela quer tratar a partir dessa citação, que é do Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Quem falou isso? Guimarães Rosa soube como poucos ler e entender a alma do povo brasileiro. Então, ela já está falando de quem que ela cita. Tipo, ela não indicou diretamente, esse que foi o Guimarães Rosa que disse isso. Mas você vai saber que foi o Guimarães Rosa que disse isso, porque ela fala o nome dele logo em seguida. Do homem simples que luta de sol a sol por alguma comida na mesa, pela saúde dos filhos, pela sobrevivência, por um mínimo de dignidade na rotina. Então, a Letícia Dornelles, nessa crônica dela, começa citando um trecho do Guimarães Rosa em algum romance que ele escreveu, ou algum conto que ele escreveu. E ela vai falar por quê. Ela vai refletir sobre esse assunto aqui, sobre a alma do povo brasileiro, né, o homem simples que luta de sol a sol, tudo isso vai ser o assunto que ela vai desenvolver no texto dela. Só que ela, para enriquecer, ela começou citando um autor que é, vamos dizer assim, referência da literatura brasileira, um autor consagrado da literatura brasileira. Ok? Agora nós vamos ver na prática, no texto completo, um exemplo de discurso citado no meio do texto. E o gênero que a gente vai ver é notícia. Tá? Então, notícia é um texto expositivo, por isso que, né, da ordem do expor, ele vai ser predominantemente expositivo, vai expor algum fato, alguma coisa. Tá? E sempre quando fala de alguém, às vezes vai ter fala dessa pessoa citada ali, por isso você vai ver o discurso citado direto. Então, ó, não roubei o tanto que esse aí roubou, diz ex-prefeito ao criticar atual. Essa notícia é para dar risada mesmo, tem até o vídeo dela. O vídeo tá, quem quiser depois acessar essa notícia, o link tá aqui, e nesse link você pode até ver o vídeo do cara falando ao vivo lá. Né? Então, ó, o próprio título da notícia já começa com a citação do que o ex-prefeito falou. Então, José Maria Monção, ex-prefeito da cidade de Cocal, no Piauí, admitiu ter roubado do município ao criticar a gestão de Rubens Vieira, que é o atual prefeito. Agora, olha isso, gente. O prefeito falou assim, eu roubei, mas não roubei tanto. Ele afirmou, aqui ó, vai ser a fala dele, aqui admitiu ter roubado, blá blá blá, é discurso indireto. Está falando sobre ele ter admitido. Agora aqui vai ser a fala dele. Então, afirmou, 2 pontos, abre, fui prefeito 3 vezes, sei de sofrimento. Mas também não roubei o tanto que esse aí roubou. Esse é descarado, está afundando o Cocal. Então, ele está admitindo que ele errou, que ele roubou, aliás, né? Então, esse aqui, ó, a fala do sujeito sobre quem se está falando a notícia, que é o ex-prefeito. Aqui, entre aspas, é o discurso citado, né, a fala dele citada. A declaração foi na comissão do MDB, né, que pertence a esse sujeito aí, realizada no último domingo, dia 6 de setembro agora, tá? Essa notícia é bem top. O prefeito pedia votos para o candidato do partido à prefeitura, o médico Cristiano Brito.
A declaração foi recebida com risadas e aplausos. Moção admitiu. De novo, mais um trecho da fala dele. Até ter tirado alguma coisa dado para os... Admitiu até ter tirado alguma coisa dado para os pobres. Então, ó, você vê aqui, ó, que ele falou. Ele admitiu ter tirado alguma coisa dado para os pobres. Só que aqui, isso aqui não é a fala do jornalista. O jornalista completou a frase que ele começou com a fala do próprio prefeito. Aí fica rico o texto, ó. Tá vendo? Ele botou o discurso citado no meio do discurso dele, sem nem incluir nada, sem nem colocar uma... Isso aqui seria o discurso indireto livre, tá? O discurso citado aqui no meio. E ainda acrescentou rindo, 2 pontos. Aqui ele já... Se eu fui preso, tem um motivo. O cara foi preso até por tanto que roubou, né? O ex-prefeito disse ainda que... Não disse que, ó, tá vendo o discurso indireto? Político rouba, mas rouba para dar para o povo. Comentários, né? Pela hipocrisia e mentira do sujeito, é difícil o cara roubar para si. Dificílimo. Comportamento que o atual prefeito teria adotado de acordo com moção. Não vou ler o restante, depois quem quiser acessar o link da notícia, tá aqui. Né? Então vocês veem que isso aqui, só para terminar, ó, isso aqui, ó, discurso indireto, disse que político roubo, só que tem o discurso indireto, só que citado, tá vendo? Aqui indireto livre e aqui direto livre, afirmou 2 pontos, direto. Discurso direto, com o verbo dissente, discurso indireto livre, com a fala do jornalista que se mistura com a fala dele, só que você sabe qual é a parte que é a fala dele, que está entre aspas. Aqui discurso direto, de novo, ó, disse rindo, e aqui discurso indireto, disse que. Né? Bom, mas essas questões são mais técnicas, o importante é vocês saberem a questão de o que é o discurso citado. O discurso citado é isso aqui, ó. Quando você vai montar uma notícia, vai pôr a fala de alguém, você põe ele entre aspas. Você vai citar algum autor, você vai citar alguém, você coloca entre aspas, porque você vai mostrar que é a fala de alguém dentro da sua fala, ou o discurso de alguém dentro do seu discurso. No caso, essas falas do ex-prefeito, que é o foco da notícia, né, que é o personagem principal da notícia, são discursos que estão dentro do discurso do jornalista que escreveu isso aqui, do repórter que escreveu isso aqui, entendeu? Então, discurso citado, pessoal, é isso. Dúvidas, vocês me procuram depois. Tudo bem? Ok. Vamos lá.